podcast Companhia das Letras. Muita gente já teve um caderno para usar como diário. Ele pode ser desses vendidos em papelaria mesmo, normalmente sem pauta, capa dura ou brochura e até com cadeadinho. Ou um caderno velho, esquecido na gaveta. Mas está valendo um bloco de notas fechado no celular ou um rascunho de e-mail também. A ideia é ter um lugar para escrever o que a gente não pode ou não consegue dizer em voz alta. Por muito tempo, aliás, os diários foram a única forma possível de escrita para as mulheres. Escrever outros gêneros era impensável, publicar, mais ainda. Escreviam diários para elas mesmas, em segredo, ou que seriam lidos no máximo por uma amiga próxima. Mas, na contramão disso, veio a Carolina Maria de Jesus, que vendeu mais de 1 milhão de cópias do seu diário, O Quarto de Despejo. Olha, eu francamente vou lhe contar a verdade aqui. Eu e minha mãe, nós comentávamos muito sobre O Quarto de Despejo, e ela sempre disse para mim que O Quarto de Despejo não foi o livro ideal dela. Esse é o José Carlos de Jesus, filho da Carolina, numa entrevista depois da morte da mãe, no fim dos anos 70. O repórter queria saber por que Carolina não valorizava o próprio best-seller. Porque ela nunca gostou de escrever diários. Ela escrevia mais para distração e anotar as vidas da favela. O ideal dela mesmo era escrever poesia, provérbios, dramas, peças teatrais, que ela tem muito escrito aí, e que ninguém tomou conhecimento até agora. Fato é que os registros despretensiosos da Carolina viraram um fenômeno logo depois de lançados em 1960. Quarto de Despejo foi traduzido para 13 línguas, adaptado para o teatro e catapultou a carreira literária da autora. São anotações da vida dela nos 13 anos em que morou na favela do Canindé, em São Paulo. Um registro da vida, que mesmo que Carolina não considerasse seu ideal, era um gesto radical. Quando a Carolina escreve um diário de dentro da favela, começando o diário falando do aniversário da filha, é também um gesto em que ela parte de um reconhecimento de que a sua vida importa. Essa é Fernanda Silva e Souza, editora do Selo Zahar, daqui da companhia. Ela ainda vai voltar no episódio de hoje. Não só a sua vida importa, como ela é digna de ser retratada no gênero como o diário. Hoje a nossa pergunta é: e quando quem escreve o diário nem sempre pôde escrever? O que representa o diário quando quem escreveu teve a vida marcada pela pobreza extrema ou por internações psiquiátricas? No 5º episódio da série As Narradoras, a gente abre os cadernos de 2 autoras brasileiras fundamentais. A Carolina Maria de Jesus, claro, e a Maura Lopes Cansado, que contava em seus diários a experiência da internação em instituições psiquiátricas. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Episódio 5. Eu preciso destas palavras. Tem uma frase famosa da Carolina Maria de Jesus que é assim: falavam que eu tenho sorte. Eu disse-lhes que eu tenho audácia. Ela era migrante, mãe solo, catadora de papel e moradora da primeira grande favela de São Paulo. Então, sim, foi necessário ter muita audácia para escrever, ser publicado e vender mais de 1 milhão de exemplares do seu livro de estreia. Um verdadeiro fenômeno editorial. Poderia falar que a Carolina viralizou, né? Carolina viralizou na época, saiu em jornais de vários lugares do mundo, do país, viajou, né, superando em vendas vários escritores já consagrados no Brasil. Carolina nasceu em 1914 em Sacramento, em Minas Gerais. Estudou por 2 anos, mas teve que parar os estudos para trabalhar. Ainda assim, deu tempo de ela aprender a ler e escrever. Carolina Maria de Jesus é uma mulher que migra de Minas para São Paulo em busca de uma vida melhor, como tantas e tantos trabalhadores fizeram, né, no século passado. Ela e a família mudaram algumas vezes, trabalhando em diferentes fazendas até chegar na cidade de São Paulo. Ela não encontra um lugar de acolhida em São Paulo, mas encontra um lugar de certa liberdade e imaginação na literatura. Então, Carolina era, acima de tudo, uma escritora, alguém que encontra na palavra a possibilidade de reinventar a sua vida e de contar a sua experiência nos seus próprios termos, né? Em 1960, com a publicação de O Quarto de Despejo, o país e o mundo correram para ler um diário. Não um romance, não um livro de história. Eram as páginas em que ela anotava a vida na favela.
O diário costuma ser visto como um gênero menor. Em geral, só ganha prestígio quando é escrito por ex-presidentes e olhe lá. O Diário de uma Favelada, como diz o próprio subtítulo do livro, rompe com isso. Carolina transformou o que parecia íntimo demais, doméstico demais, em literatura que não dava para ignorar. Passei a noite escrevendo. Dormi das 3 às 5. Levantei, preparei os filhos para a aula. Os pedreiros chegaram. Pediram material para concluir os trabalhos. Fui comprar carne, vinho, pão e leite. A esposa de um guarda civil estava chorando, dizendo que o seu esposo havia espancado-a com um chicote. Ele bebe. Fiquei ouvindo as mulheres queixando-se dos esposos. A dignidade de um homem fica combalida quando uma mulher revela as cenas íntimas no lar. Recordei que havia deixado o tocinho fritando e saí às pressas. Esse é um trecho de Casa de Alvenaria, publicado pela Companhia das Letras e lido aqui pela atriz Maeve Jenkins. O livro é dividido em 2 volumes, Santana e Osasco, lugares onde Carolina morou depois de sair da favela do Canindé. No livro, ela conta as mudanças que viveu depois do sucesso de Quarto de Despejo, de quando foi morar em uma casa de alvenaria. É bem comum a gente ouvir sobre o aspecto documental dos livros da Carolina. O que ela escreveu, de fato, é um retrato valioso da desigualdade de uma cidade como São Paulo. Tanto Quarto de Despejo como Casa de Alvenaria são registros do que viu e ouviu ao seu redor e também as reflexões sociais de tudo o que viveu. Quando a gente editou Casa de Alvenaria, uma preocupação da companhia foi publicar o texto sem cortes, para preservar a voz da autora, diferente do que foi feito nas primeiras publicações de Carolina lá na década de 60. Na época, os diários de Quarto de Despejo foram editados para encaixar a autora em um padrão considerado aceitável. E muita gente empurrou a obra de Carolina para fora da estante da literatura, como se fosse mais um material sociológico e não um texto literário. O que a gente percebe na época é quase uma espécie, assim, durante um tempo, um certo pânico, entendeu? Não podemos deixar que isso se espraie, né? Que ela ache que ela é escritora. Tanto é que tem um texto de um jornal que o articulista escreve: o perigo é que Carolina queira se tornar escritora. E é curioso, porque fala-se de um perigo em relação a uma coisa que ela já é, né? Ela já é escritora. Porque a Carolina, quando organiza o mundo em palavras, escolhe uma linguagem, cria cenas, dá ritmo à sua prosa, ela não está só documentando a realidade. Ela faz literatura. São várias contribuições, mas talvez a maior da Carolina tenha sido, de fato, destrancar, arrombar os portões mesmo da literatura, assim, pela visibilidade que ela alcançou na época, né? Não que antes dela não houvessem escritores negros que também buscaram destrancar, arrombar as portas da literatura, mas considerando a proporção do sucesso que ela teve, a notoriedade que ela ganhou na época, todo o fenômeno que ela foi, ela significou uma certa, talvez assim seja até um exagero meu, mas uma certa abolição, assim, uma alforria assim, dessa literatura branca. Carolina é uma mulher negra que chega ao centro da cena literária escrevendo a partir da própria experiência periférica. E consegue isso fazendo diário, uma forma associada à intimidade burguesa. Assim, ela reivindica esse mesmo direito a ter intimidade, espaço de reflexão e memória. Então, quando Carolina passa a escrever um diário, isso tem um sentido também de uma afirmação enquanto indivíduo, mas um indivíduo que não está estabelecido, sua existência não está dada, não está garantida, não é sancionada, respeitada, legitimada, né? É uma vida sempre violável. O diário é um caminho para escapar do apagamento e uma forma de registrar a verdade possível daquele dia, daquele corpo e daquela casa. A gente tem uma noção, às vezes, do diário como um lugar que a gente relata o que aconteceu no dia. E muitas vezes a gente relata mesmo. Mas o que acontece nesse dia que não se reduz à sobrevivência e à resistência, né? E ao longo do diário da Carolina, a gente vê certas inscrições do desejo, da saudade, da raiva, da alegria. Os ônibus iam superlotados. Os filhos iam admirando as ruas de São Paulo e alvenarias de luxo, cada qual mais bonita do que a outra. No Ipiranga eles viram o museu, o monumento e a casa de D. Pedro II. Acharam a casa simples e feia. Fomos cantando no ônibus. Esse trecho de Casa de Alvenaria mostra bem esses desvios da mera sobrevivência. A viagem no ônibus, a visita ao museu, a diversão com os filhos. São cenas mínimas que revelam o cotidiano, mas também um pouco da complexidade da vida interior da narradora.
Eu acho que o diário, ele apresenta essa moldura, essa pintura, com todos os furos, rasgos, com um monte de coisa, né? Esse espelho meio rachado. Não é o lugar que a gente vê a Carolina íntegra, é o lugar que a gente vê a Carolina multifacetada. A escritora Conceição Evaristo e a filha da Carolina, Vera Eunice de Jesus, assinam o texto de apresentação da edição da Companhia de Casa de Alvenaria. Para as duas, Carolina coloca nesse segundo livro perguntas existenciais, indagações sobre o sentido da vida. E principalmente, Casa de Alvenaria é um livro sobre mobilidade social. Depois do sucesso de Quarto de Despejo, Carolina sai da favela, passa um tempo em Osasco, na Grande São Paulo, e depois vai para Santana, bairro de classe média. Os deslocamentos e migrações sempre fizeram parte da vida dela, mas aqui acontece outra passagem, a de classe social. Os diários de Casa de Alvenaria contam desse depois da fama, as viagens, os bailes, as festas e os restaurantes. Aparece aqui uma Carolina que paquera os prediletos, como ela chama, e que chega, nas palavras dela mesma, na sala de visitas da cidade. O que não significa necessariamente que tem um lugar para ela sentar nessa sala. Eu acho que Casa de Alvenaria ilustra muito bem essa espécie de não lugar, que marca, de fato, a experiência da população negra na diáspora, né? É uma experiência de desenraizamento, e a Carolina, em Casa de Alvenaria, traz uma experiência brutal de desenraizamento social, mas também uma espécie de desenraizamento existencial mesmo, assim, de alguém que, ao longo da vida, vai buscando, de fato, um lugar para si. Quem também trabalha os dilemas da ascensão social é Eliana Alves Cruz. Meridiana é o seu livro mais recente, lançado em 2025 pela companhia. Nele, Eliana narra a história de uma família que sai da favela e passa a viver a vida da classe média. Cada integrante dessa família, mãe, pai, filhos e filha, conta essa história do seu ponto de vista. Eu fico tentando roubar um pouquinho dela, essa energia de certeza do que ela é. Essa é a própria Eliana, que comenta a obra da Carolina aqui. Ela tinha uma certeza absoluta do que ela era, que beirava, assim, para as pessoas, vamos falar o português, né? Para os racistas e para as pessoas que não viam valor nela, beirava arrogância, né? Porque ela tinha absoluta certeza, eu sou escritora, eu tenho talento, eu tenho certeza que isso que eu faço é muito bom e que eu tenho toda a capacidade de publicar. E ela conseguiu preservar uma dimensão do sonho, o que é muito difícil hoje para a gente. Qualquer pessoa hoje, a gente vive tempos muito distópicos. Então, preservar esse cantinho da esperança dentro de si, e esse cantinho do sonho, de imaginar um outro futuro, não apenas para ela, mas para os filhos, para o Brasil. Ela elaborava sobre o Brasil, sobre os dirigentes, sobre os políticos. Isso é fantástico, né? Depois da experiência nas casas de alvenaria em São Paulo, Carolina se mudou para Parelheiros, que era uma região mais rural da zona sul de São Paulo. Carolina passa a viver em um sítio para levar uma vida mais calma do que na cidade grande. Quando perguntavam sobre a vida na roça, ela dizia: gosto das terras, de plantar e tudo. Minha paixão agora é a terra. Lavoura, plantar, cuidar de tudo. É isso. E o que você planta aqui? Milho, feijão. E agora, com esse novo livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. E assim deverá ser a vida de todas as mulheres. Em fevereiro de 1977, morreu Carolina Maria de Jesus em casa, depois de uma crise de asma. Logo após a morte dela, Vera Eunice, sua filha, deu uma entrevista. O repórter perguntou se ela sabia por que a mãe tinha resolvido colocar a vida da favela em palavras. Inteligência dela, né? Inteligência e coragem, né? Você acha que ela conseguiu transmitir aquilo que ela queria com palavras? Eu acho que transmitiu muito mais, viu? Que ela falou o que era, com todo mundo, tanto com o que aconteceu com ela, o que aconteceu com os outros, ela não omitiu nada. Carolina tinha uma relação ambivalente com os diários, escrevia neles como estratégia de sobrevivência e ficou conhecida por causa deles. Mas como atestam seus filhos, na verdade ela não gostava dos diários. Insistiu para que os romances e a poesia que escreveu fossem publicados também. Antes mesmo de Quarto de Despejo, Carolina foi a várias redações de jornais na época para mostrar os seus poemas. Mas a maior parte de todo esse material permaneceu inédita.
São mais de 5.000 páginas manuscritas com poemas, contos, romances, provérbios e peças de teatro. A companhia editou um de seus romances escrito na década de 50. O livro era inédito até essa publicação, no fim de 2023, quando a editora recuperou o manuscrito. O Escravo conta da relação entre dois jovens de classes sociais diferentes. E, aliás, não tem nada a ver com escravidão. O título vem de uma das frases do miolo, que fala da ideia de sermos escravos de nossas ambições. Somos escravos de tudo que desejamos possuir. Ninguém é livre nesse mundo. Ou seja, O Escravo é uma história para conhecer a verve ficcionista de Carolina e se surpreender mais uma vez com a escritora. E eu tenho dito que eu já desisti de entender a Carolina, né? E talvez o que a gente precise fazer também é não buscar um entendimento, né? Porque ela é incapturável, assim. Mas buscar esse fascínio, sabe? Se fascinar, se espantar, se chocar, né? Se relacionar mesmo afetivamente, eticamente com o que ela escreve. Carolina escrevia em segredo em seus cadernos, mas sabia que ao escrever estava revolucionando a ordem das coisas, desafiando a noção de quem pode ser considerado autor ou autora no Brasil. E eu mesma falei no início, ela era uma mulher assim, assada, cozido, nananana, mas eu acho que o importante é a gente se deixar ser surpreendida também pela Carolina, né? E deixar ela sabotar a nossa própria cabeça, o nosso imaginário. – 25 de outubro de 1959, o dia em que Maura Lopes Cansado se internou em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Acho-me na seção Tilemon Fontes, Hospital Gustavo Riedel, Centro Psiquiátrico Nacional, Engenho de Dentro, Rio. Hoje, esse lugar se chama Instituto Municipal Nise da Silveira. Mas quando Maura estava lá, o hospital ainda não tinha passado pela revolução antimanicomial que Nise, famosa psiquiatra, promoveu depois ali. Vim sozinha. O que me trouxe foi a necessidade de fugir para algum lugar, aparentemente fora do mundo. Na época, Maura trabalhava no Caderno de Cultura do Jornal do Brasil. Tinha publicado o conto No Quadrado de Joana, na capa do suplemento, e chamou a atenção da cena literária. Mas nesse dia, Maura brigou com os figurões do jornal. Destruí tudo agredindo Reinaldo Jardim. Foi uma briga feia. Briguei sozinha. Ele não ousaria ferir-me, pois tem sua própria maneira de demonstrar amor. Consegui escandalizar Carlos Heitor Coni, que já foi quase padre, é facilmente escandalizável. Maura já conhecia bem os médicos do hospital, não era a primeira internação. Por favor, Dr. J. Não sei o que fazer lá fora, estou destruída. Aceite-me no hospital. Briguei no jornal. E conhecia os métodos também. Tenho boa memória, sei o que me espera. Mas vim disposta a ficar. A senhora não pode entender. Lembra-se de que me disse outro dia que não saí daqui recuperada? Está tudo difícil. Esses são trechos de Hospício é Deus, livro de Maura escrito em 1965, de novo na voz de Maeve Jenkins. A Companhia das Letras relançou a obra em 2024. No diário, Maura junta memórias de infância com relatos de repetidas internações em hospitais psiquiátricos ao longo da vida. Como eu já falei, não é um diário tradicional, né? Essa é a escritora e psiquiatra Natália Timmerman, autora dos livros As Pequenas Chances, Copo Vazio e que assina o pós-fácil do livro da Maura. Ele tem anotações autobiográficas, mas também tem anotações ficcionais e tem um caráter testemunhal, documental, porque ele foi escrito nos 5 meses de uma das tantas internações psiquiátricas da Maura. Ela foi internada pelo menos 19 vezes e o total desse tempo, se a gente somar, é de 4 anos de reclusão. Outro livro de Maura é O Sofredor do Ver, uma coletânea de contos e textos publicada pela Editora Autêntica com reedição prevista pela companhia. Hospício é Deus tem no subtítulo Diário 1, porque existia um segundo volume do livro, Diário número 2, mas que desapareceu dentro de um táxi.
Maura nasceu em 1929 em São Gonçalo do Abaeté, no interior de Minas Gerais. Ela foi a nona de 11 filhos de uma família da elite rural. O pai era um fazendeiro rico e influente na região. Maura cresceu na fazenda e Hospício a Deus volta muitas vezes a essas lembranças de infância. Há 7 anos, mamãe não tinha filhos quando se deu meu nascimento. Daí tornar-me objeto de atenção de toda a família e o orgulho do meu pai. Depois de mim nasceram mais 2 meninas, Selva e Helena. Mas nenhuma conseguiu me tomar o lugar, nem fez diminuir o brilho do qual vim revestida e me impôs a admiração dos que me cercavam. Eu era morna, doce e presente, o que se toma no colo deixando o coração macio e feliz. Sobretudo em mim havia surpresa, esperavam apenas uma menina e subitamente me mostrava mais. Creio que em nada desapontei, ao contrário. Como criança, fui excessiva. Maura casou aos 15 anos, foi mãe aos 16 e se separou logo depois. Ou seja, aos 17 já era uma mulher divorciada com um filho. Isso nos anos 40. Ela então mudou para Belo Horizonte para estudar e foi ali que aconteceu a primeira internação. Aos 18 anos, ela se internou voluntariamente em uma casa de saúde da cidade. Até porque a loucura da Maura também não é tão fácil de definir. O que é loucura? Ela era psicótica? Ela era esquizofrênica? Eu, que sou psiquiatra, não consigo afirmar essas coisas categoricamente. Ela era borderline? Naquela época não existia esse diagnóstico ainda. Ela tinha epilepsia? Enfim, são muitas perguntas sem resposta. E a Maura mesmo se faz essas perguntas no próprio diário. Ela coloca o diagnóstico dela em questão. Entre tantas internações, um episódio acabou marcando a biografia da Maura. Já nos anos 70, depois do lançamento de Hospício a Deus, ela matou outra interna da clínica e foi presa em um hospital penitenciário. É impossível falar da Maura e ignorar esse fato atroz. Mas a Maura, ela não se resume a isso, a esse aposto, né? A escritora louca homicida. Conheci o médico e hoje falei com ele pela 3ª vez. O tratamento que me faz tem o nome de psicoterapia. Não sei ainda quem é esse homem de boas maneiras que me analisa. Preciso ganhar sua confiança. Deve estar tentando o mesmo comigo. Quando entrei a primeira vez no consultório, disse-me: "Estou às suas ordens." Achei-o sofisticado, olhei-o com ironia e respondi: "Sou eu quem está às suas ordens." Hospício a Deus é um livro sobre loucura, sobre tudo o que produziu a loucura em Maura, mas também sobre tudo o que envolve a promessa de tratamentos, remédios, os médicos, as enfermeiras, o isolamento, a amizade e a rivalidade com outras pessoas internadas. Mas assim como acontece com Carolina Maria de Jesus, Maura não cabe no rótulo do lugar em que ela estava, o manicômio. E como Carolina, ela costuma ser lida primeiro pela sua vida e depois pela literatura. A loucura está presente no texto, mas Maura não se reduz a isso. Tem alguns exemplos, assim, ó. No quadrado de Joana, Introdução à Alda, são 2 contos ficcionais, textos ficcionais, que ela incluiu no livro O Sofredor do Ver. E eles foram elaborados a partir das vivências dela no hospital psiquiátrico, no manicômio. E a gente sabe disso justamente pelo diário. Olha um trechinho. Sim, Joana será vencida na curva de uma pétala. A palavra beleza, levada a sério, pode desconjuntá-la. E nuances, mesmo de cores, ou principalmente de cores, seriam sua perdição. Esse trecho, assim, é de uma beleza poética muito contundente, assim, e é alguém que está olhando muito de perto, escrevendo muito de perto, e a gente sabe pelo diário que a Joana é uma mulher catatônica, que tem um quadro psiquiátrico, e a Maura escreve a partir disso. Então ela escreve a partir da loucura dela e das outras que estão ao redor dela também. Alguns artistas e escritores produziram e escreveram sobre a loucura no Brasil, como Estela do Patrocínio, Arthur Bispo do Rosário, até Lima Barreto. Maura entra nessa lista de pessoas que precisaram falar sobre essa condição.
E chama a atenção por escrever em primeira pessoa sobre o que acontece dentro das instituições, mas também pela honestidade das indagações existenciais. O que me assombra na loucura é a distância. Os loucos parecem eternos. Nem as pirâmides do Egito, as múmias milenares, o mausoléu mais gigantesco e antigo possuem a marca de eternidade que ostenta a loucura. O louco é divino, na minha tentativa fraca e angustiante de compreensão. É eterno. Esse é mais um trecho de Hospício a Deus. É como dizem por aí, quem escreve um diário vive 2 vezes. A vida que anotou e a vida que lembra. Ou como escreveu o professor Júlio Pimentel Pinto, comentando a obra do famoso escritor argentino Ricardo Piglia, escrevemos diários para que um dia possamos relê-los. A Maura assume que inventa e que se inventa. É quase como se ali ela estivesse se escrevendo também enquanto personagem. Mas diferentemente daquele caderninho escondido da leitura dos outros, os diários de Maura parecem que foram escritos com a intenção de serem lidos. Não clandestinamente, nem pela Maura do futuro ou por uma parente distante, mas feitos para serem publicados mesmo. Não é difícil encontrar no meio do texto trechos ocultados pela autora. Até no trecho autobiográfico que abre o volume, tem uma menção ao próprio diário. Ou seja, ela escreveu isso depois. Ela escreveu quase como um paratexto ao diário, né? E ela assume também que rasura, que reescreve, que arranca páginas, ou seja, que edita, né? Então, é um texto complexo, um texto cheio de nuances, instigante, talvez possa ser entendido também como um romance. Agora, caminhando para o fim desse episódio, se a gente volta para a pergunta levantada lá no começo, o que é um diário quando quem escreve teve a vida atravessada pela pobreza extrema ou internação psiquiátrica? Talvez a resposta não seja a única. Carolina e Maura têm histórias e condições muito diferentes e convivem num sistema que, por motivos diversos, leva as duas a formas de loucura. Mas elas têm em comum o gesto insistente de escrever, de tomar com as mãos o próprio cotidiano, por mais insuportável que pareça, e dizer, isso aqui vai para o papel. E assim, aquelas experiências singulares deixam de ser só um sofrimento mudo e passam a ser também uma voz, uma apreensão do mundo. Esses diários podem ter começado como cadernos de uso particular, mas nas mãos de Carolina Maria de Jesus e Maura Lopes Cansado viram outra coisa, um espaço de invenção, de risco e em algum grau de proteção, ainda que precária, contra o apagamento. Talvez seja aqui que os diários de Carolina e Maura se encontrem. As duas impressionam pela lucidez diante da loucura do mundo. E agora, para fechar, eu tenho um presente de fim de ano para você, ouvinte fiel da Rádio Companhia. Até o dia 17 de dezembro tem cupom de desconto de 10% na Amazon. O cupom RÁDIO10 vale para os livros das 14 narradoras que são o tema dessa série. É só usar o cupom RÁDIO10 na hora de comprar. No próximo episódio de As Narradoras, a gente deixa os diários de Carolina Maria de Jesus e Maura Lopes Cansado e vai conhecer a vida dupla de 2 autoras estrangeiras de muito sucesso, a Natalia Ginzburg e Toni Morrison, que além de escritoras, foram também importantes editoras. Te espero lá. E lembrando, todos os livros e autoras citadas nesse episódio estão listados aqui na descrição. Eu sou Stephanie Roque e essa é a Rádio Companhia. Reportagem e roteiro de Duda Kunert. Edição, mixagem e trilha de Pedro Pastoriz. Direção e produção da Trovão Mídia.